How. Vamos fazer uma rápida definição aqui do que é fé, crença, conhecimento e dúvida, e como essas coisas se relacionam, tá? Primeiro, então, a fé ou a crença, tá? É quando você, baseado em alguma informação que seja passada por um grupo de pessoas, né, pela sua família, por uma escritura ou por uma autoridade, né, por algum motivo, né, você acredita em algo, né, baseado numa informação, tá? Então isso seria pura e simplesmente a fé, né, ou a crença. É você se deixar influenciar e ter confiança em algo por uma informação. Ok? Então, um exemplo. Você entra num táxi, né? Então, a primeira informação é um carro... aqui no Rio, o táxi é amarelo, né? Aí no Rio de Janeiro. Então, é um carro de uma cor diferente, o carro amarelo, por exemplo. Quando você entra, você vê lá a carteira, né? Uma réplica da carteira de motorista, a autorização da pessoa para dirigir. Então, baseado nesse papel e na cor do carro, você confia, né? Você acredita que aquela pessoa é habilitada para dirigir, para estar transportando você. Então, isso seria um exemplo de fé, de crença, né? Um exemplo simples do dia a dia. Agora, o conhecimento, né? Ele já é baseado na experiência. É quando você experimentou alguma coisa e realmente tem uma certeza maior daquilo. Então, por exemplo, digamos um praticante de parkour, ele costuma pular de um lugar para o outro, né? De um, sei lá, num prédio, de um muro para o outro, né? Ele costuma fazer aquilo muitas e muitas e muitas vezes. Então ele tem o conhecimento, ele já fez aquilo muitas vezes e essa experiência, essa memória dá para ele uma confiança de que ele consegue fazer de novo, tá? Então assim, o conhecimento ele tem essa questão da experiência, de você ter experimentado. O terceiro fator é a dúvida. A dúvida é importante em ambas as situações, tá? Porque se você simplesmente acredita, crê ou tem fé numa coisa de forma cega, sem duvidar absolutamente nada, você pode muito facilmente ser enganado, né? Então é por isso que é importante ter um pouco de dúvida, um pouco de receio, querer testar, querer experimentar e querer refletir sobre aquilo, né? O conhecimento também, né? Parece que não, mas o conhecimento é uma coisa que você já sabe. Mas, por exemplo, né, voltando lá para o exemplo do parkour, a pessoa pode ter pulado muitas vezes o muro e ter conhecimento, ter confiança que ela pode fazer aquilo de novo, mas e se de repente aquele dia a perna dele está um pouco mais cansada? E se de repente choveu e o muro está escorregadio? Então, se tem outra situação diferente que pode estar ali, sendo um pouco diferente daquilo que ele tem realmente em memória que já passou, né? Então a dúvida ela vai te ajudar a te proteger, né, numa situação nova para que você não seja enganado pela informação ou pela memória, tá? Lembrando que cada situação, cada momento, né, é um momento totalmente novo, tá? O problema também, né, é o contrário, quando você tem excesso de dúvida, né? Então, o excesso de dúvida, o excesso de racionalização, tá sempre duvidando de tudo, causa uma espécie de paralisia, né? Geralmente a gente chama isso de paralisia por análise, né? Porque você acaba duvidando tanto de tudo, né, que você duvida até da sua própria capacidade de pensar, de refletir, de duvidar, né? Se você duvida, inclusive, da sua própria dúvida, né? Pode ser que você fique paralisado e não confie em absolutamente nada, nem nas suas experiências, nem nas suas investigações, tá? Então, é importante o correto equilíbrio entre os três. Dentro da filosofia do Siddhartha Gautama, por exemplo, né, um dos grandes nomes aí do pensamento oriental, é importante você ter o que ele chama de fé barra confiança, né? Na verdade, o termo ele não é exatamente traduzido assim, mas seria fé e confiança, que significa o quê? É importante
certo grau de fé, de confiança, para que você se dê ao trabalho, gaste energia e faça o treinamento suficiente para que você chegue a perceber e transformar um ensinamento num conhecimento, né? Ou seja, se você não confia, se você não acredita em absolutamente nada, né, você não terá motivação para tentar experimentar e verificar se aquilo é verdadeiro ou não, tá? Principalmente com questões sutis assim. Tá, então essa compreensão dessa linearidade é importante. Você primeiro precisa acreditar em uma coisa, né, e para que se dê o trabalho de experimentar e transformar em conhecimento, mas sempre com aquela duvidazinha, né, querendo realmente entender 100% e aprender 100% com aquilo. Não é dúvida pela dúvida, né, de sair duvidando, de ser totalmente cético, né? Mas sim a dúvida que te ajuda a te alinhar e ter uma visão real e clara da coisa. Vamos fazer um exercício prático, então, para esclarecer bem na nossa mente o que a gente acredita, o que a gente sabe, o que a gente quer buscar, porque isso ajuda muito a gente ter um foco, tá? Inclusive, quando for conversar com alguém sobre o assunto, né, é importante que você tenha clareza sobre o que você sabe de fato, o que você acredita, o que você busca ou não, tá? E para que você possa guiar a sua vida também de forma mais eficiente. Então, se precisar, pausa o vídeo, né, e pega uma folha de papel e divide ela em 8 quadrantes. Tá? O exercício vai ser isso. Pega uma folha de papel ou qualquer outro utensílio aí que você possa dividir em 8 quadrantes. Ok? Cada quadrante ele vai vir com uma pequena pergunta, né? E aí você depois vai preencher esses quadrantes com o que seriam as suas respostas, né? Para você entender. Então o primeiro quadrante seria: o que você sabe e quer saber mais? Né? Essa é a primeira. Vou dar um exemplo prático em cada uma delas, né? Por exemplo, a questão da gravidade. Eu sei, né, desde criança eu estou lidando com a gravidade, eu sei que ela é uma força que sempre me puxa para o chão, né? Mas eu posso querer saber mais sobre ela ou não. Por exemplo, nos esportes e nas artes marciais, há um estudo mais rebuscado da gravidade, como é que ela te afeta, como é que você se posiciona, né, e usa o peso e a massa do corpo para agir, né? Os físicos também, né, estudam a gravidade de uma forma diferente, mais aprofundada. Ou seja, o que você sabe, mas quer saber mais. Tá? Número 2, segundo quadrante. O que você sabe e isso lhe basta. Né? Isso já é o suficiente para você, você não tem interesse em saber mais. Então, exemplo, né, voltando assim, pode ser a questão da gravidade, que você não tem interesse em conhecer mais, já é o suficiente para você o que você conhece. Ou, por exemplo, a habilidade de lavar louça. Às vezes aquilo já é o suficiente para você. Pode ser que venha uma informação ou outra que te ajude mais nisso, mas não passa a ser uma busca, né? Já sei o suficiente, né? Como é que eu lavo a louça ali, ponto final. Terceiro quadrante. O que você não sabe, mas quer saber, né? Então, é alguma matéria, alguma coisa que você não sabe, né, de repente, mas tem interesse, né? Por exemplo, eu não sei se é possível você defender uma facada com um sapato ou com um chinelo, por exemplo, né? Então, assim, eu gostaria de fazer esse teste, experimentar, de alguma forma, óbvio que eu não vou me cortar, né? Eu me protejo o máximo possível, para saber se é uma possibilidade, se eu consigo defender uma faca usando um sapato, por exemplo. Né? Então, esse é um exemplo. Quarta pergunta seria: o que você não sabe e não quer saber? Né? Ou seja, você não sabe e aquilo não te interessa o suficiente para que você vá atrás, né, descobrir. Sei lá, por exemplo, métodos de tortura. Né? Eu não tenho interesse em saber sobre os métodos de tortura, né? E não sei e não tenho interesse de saber. Ponto final. Né? Número 5. O que você acredita? Ó, agora, a partir do 5, a gente vai para o acreditar. Até agora, 1, 2, 3, 4,
foram sobre o que você sabe de fato, né? Ou seja, você já experimentou ou não experimentou de fato. Agora é sobre o que você acredita, tá? Então, número 5. O que você acredita e quer saber, ou seja, você quer transformar aquilo que você acredita num conhecimento real, né? Então, por exemplo, eu acredito que a meditação ela pode realmente te livrar de toda forma de sofrimento, né? Ou acredito na iluminação, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito e pratico e vou atrás, né? Leio sobre, procuro estar praticando sempre para transformar essa crença, né? Realmente verificar, né, se ela existe e transformar isso num conhecimento, ou seja, trazer isso para a experiência real, né? Número 6. O que você acredita, mas não quer saber, né? Ou seja, você acredita em uma coisa, mas aquilo não te interessa o suficiente para que você gaste o seu tempo e energia indo atrás, né? Então, por exemplo, eu acredito, por exemplo, que existem espíritos, mas isso não me interessa o suficiente para que eu vá realmente atrás desse conhecimento, né? Tanto de forma prática como de forma teórica, né? Não pode não me interessar, né? Número 7. O que eu não acredito, né? E quero confirmar que não acredito, né? Que aquilo não é real, tá? Então, por exemplo, eu não acredito que eu precise usar suplementos vitamínicos para poder ser saudável, né? E eu quero realmente confirmar isso, né? Eu quero verificar, estudar mais e procurar cobrir tudo aquilo que eu preciso com a minha alimentação, né? Então, assim, eu não acredito que eu precise de suplementos sintéticos para isso, né? Mas quero verificar se realmente é isso. E número 8, o que você não acredita e não quer saber, né? Então, por exemplo, eu não acredito que a ditadura coreana seja um bom governo, né? Porém, eu não faço a mínima questão de saber se é ou não, porque assim, para minha vida não vai me afetar. Talvez em algum momento, se eu precisar, né, agir dessa forma, né, se as minhas ações forem influenciar de alguma forma a ditadura coreana, talvez aí eu me interesse mais, mas nesse momento é uma coisa que eu não acredito que seja um bom governo, né, mas eu não tenho interesse em saber nesse momento, ok? Então assim, foi aí os 8 quadrantes, né? E agora a ideia é que você comece a preencher isso, né, com os seus exemplos em cada área da sua vida. Por exemplo, né, você pode pegar a sua religião, né, e pegar cada quesito da sua religião. Por exemplo, sei lá, reencarnação. Acredito, sei, não sei, mas acredito, mas quero saber, etc. E você vai encaixar ali, né? Outro ponto, política. O que realmente eu sei da política, o que eu acredito, o que eu não acredito, né? E não quero saber, o que eu acredito e quero saber, né? Outro tipo de abordagem. No seu trabalho, né? Você pode pegar o seu trabalho ou alguma coisa que você estude, né? Pega alguma matéria, alguma coisa específica lá. Dentro disso aqui, o que eu realmente sei, o que eu não sei, o que eu acredito, né? Então, vai colocando cada coisinha dentro das áreas da sua vida, dentro desses quadrantes. E isso te ajuda a ter uma visão mais clara e a saber você se programar para o que você realmente precisa fazer para transformar uma crença num conhecimento. Se você não quer fazer isso, você não quer se desgastar com isso, né? E quais são as coisas que você realmente sabe e pode confiar mais. Show? Então, fechamos. Valeu, até a próxima. Hau!